O Palmeiras, ele vai atrás do Paulinho. E, Vamp, é assim, é impressionante, tá? Os valores são assustadores e o Palmeiras está topando negociar. É isso que mostra o poder financeiro desses clubes hoje em dia. Olha aqui, o Palmeiras avançou nas negociações com o Atlético Mineiro para tentar a contratação do Paulinho e os clubes buscam um modelo de negócio para realizar essa transferência. A princípio, o Atlético Mineiro sinalizou que gostaria de receber em torno de 25 milhões de euros, gente. O equivalente a 162 milhões de reais. E o Palmeiras, a partir disso, avalia como chegar ao valor. Uma possibilidade que ganha força é o Palmeiras colocando 18 milhões de euros, cerca de 117 milhões de reais, e mandar mais 2 atletas para o Atlético Mineiro. Agora, Vamp, o que assusta são esses valores e o clube continuar negociando, né? Porque, a maior negociação da história do futebol brasileiro foi agora o Almada. Se eu não me engano, 20 milhões de euros. Se o Palmeiras contratar o Paulinho pelo valor que o Atlético Mineiro quer, vai ser o maior valor da história do futebol brasileiro. 25 milhões de euros. Vale tudo isso, Vamp, o Paulinho? E outra, é impressionante o poder financeiro do Palmeiras, né, Vamp? Boa tarde, Tico, Bruno, boa tarde a todos, né? Essa aí é a parte financeira dos clubes, né? Principalmente do Palmeiras, do Flamengo, do Atlético Mineiro, né? Algumas equipes aí têm agora suas SAFs, seus donos próprios, né? Então tem um poder aquisitivo maior. Não são todas as equipes do futebol brasileiro, mas algumas vivem um momento de estabilidade financeira, é o caso do Palmeiras. Em relação a valores, né? Se a gente pensar, se foi isso mesmo, 25 milhões de euros, você acabou de falar, o Almada saiu por 20, o Luiz Henrique ali em torno de 18 milhões, eu sei que a bola do Paulinho, ele para mim está entre os 10 melhores, você bota assim, Vampir, os 11 melhores jogadores que atuam no futebol brasileiro. O Paulinho para mim está entre os 11, tranquilo ali, junto com o Hulk, junto com o Luiz Henrique, junto com o Estevão, né? Ele é um cara que eu gosto muito, o Paulinho para mim é um craque, né? Agora, essas cifras aí, o Palmeiras deve se fazer de alguns jogadores, deve vender alguns, há interesse, né, nessa especulação aí que tem de fim de temporada, o mercado de transferência. Se for por 25 milhões de euros, é sinal que o Palmeiras está muito bem financeiramente sanado. Eu sei que o Paulinho, a bola dele, ele joga em qualquer time, até não só no Brasil, né? Teve problemas aí no final da temporada, problema físico, de lesões, que vai operar agora, nas férias, mas é um grande jogador mesmo, joga muito e troca de jogadores, a gente tá vendo aí, né? Mercado da bola, falando que o Fluminense pensa em trocar jogadores com o Palmeiras, você falando aí que pode envolver jogadores na compra do Paulinho, quer dizer, é um mercado que tem mais 2 a 3 semanas, mais 2 semanas para voltar à pré-temporada e ainda assim a gente vê jogadores sendo negociados. Mas o Paulinho é um grande jogador sim, tipo, se chegar, é um reforço muito bom para o Palmeiras, independente das cifras. Só deixando claro, o Paulinho agrada aí o Palmeiras desde o início da era Abel Ferreira, como eu falei aqui na abertura do programa. Em 2022, o Palmeiras chegou a tentar a contratação do Paulinho, mas já tinha um acordo do atacante com o Atlético Mineiro. Ele foi anunciado pelo Galo em dezembro de 2022, após deixar o Bayer Leverkusen da Alemanha. O Paulinho passou por cirurgia no início do mês, após sofrer uma fissura óssea na canela direita, tá? A expectativa é que ele tenha condições de jogo a partir do segundo trimestre do ano que vem. Ou seja, também tem um risco aí, né, Bruno Prado? Porque o Palmeiras está contratando um jogador que passou por uma cirurgia razoavelmente grande. Olha só, ele só vai ficar em condições de jogo a partir do segundo trimestre. Claro, é quando começa aí o bicho a pegar na temporada, um interesse estadual. Só que tem que ver se ele vai voltar 100%, se ele não vai, porque vale deixar claro, o Atlético Mineiro já fez uma baita negociação quando jogou o Alan pro Flamengo. O Alan não jogou nada,
O Alan tinha voltado de lesão grave e o Flamengo pagou mais de 8 milhões de dólares pelo Alan. Um jogador que não entregou nada pro Flamengo e que encheu o caixa do Atlético Mineiro. Agora, não dá, né, para você não vender um jogador. É o que eu falo. Você acha, Bruno, e se o Mauro já estiver aí também, pergunto também pro Mauro, vale 25 milhões de euros, cara? 25 milhões de euros. É um jogador que tem 24 para 25 anos. 25 milhões de euros é dinheiro pra caramba, hein? Eu acho o Paulinho um baita jogador. Um baita jogador. Mas eu não acho o Paulinho melhor que o Estevão, eu não acho o Paulinho melhor que o Luiz Henrique, eu não acho o Paulinho melhor que o Almada, eu não acho o Paulinho melhor que o Hulk, eu não acho o Paulinho melhor que o Gerson. E esses caras não valem 25 milhões de euros. Vocês acham? Eu acho o Paulinho um baita jogador, mas eu não acho que vale 25 milhões de euros. Bom, boa tarde a todos. Eu acho que nenhum jogador que joga aqui vale 25 milhões de euros, com exceção dos meninos ali, de um Estevão, de um Hendrick. Esse sim, porque você está apostando no potencial futuro deles. São garotos de 17, 18 anos e você está apostando que esses garotos vão estourar e que vão se tornar grandes jogadores. Mas os atletas que jogam aqui, tem muitos ótimos jogadores, não estou menosprezando, não. São jogadores muito bons, eu acho o Paulinho muito bom, mas não vale. São jogadores que já estão ali na faixa de 23, 24, 25 anos, que atuam aqui, eles são bons, eles ajudam seus times, mas não vale isso. Os preços que são praticados no mercado do futebol, eles são absurdos, mas são os preços praticados, né? Isso aí, uma coisa é o que eu acho, ou o que qualquer um acha, outra coisa é o que acontece de verdade. E os preços hoje são altíssimos, são pesados. O Atlético Mineiro tem problemas financeiros, como vários times têm, então se o Palmeiras insistir, ele tem grande chance sim de conseguir o negócio. Se o Palmeiras quiser mesmo para valer, ele pode conseguir, se ele estiver disposto a pagar valores altos. Tem a questão física, tem que tomar cuidado, analisar, ver como é que tá, ver qual é a condição. Se o Palmeiras tiver uma certeza, eu posso contar com ele em maio, mas eu vou contar com ele bem. Eu acho que isso aí não tem problema. Os campeonatos eles são decididos ali entre agosto, setembro, outubro. Nesse ano vai ter o Mundial lá dos Estados Unidos, que eu não vejo nenhuma chance de um time da América do Sul ganhar o campeonato, mas eles querem fazer boa figura, boa participação. Acho que se algum deles chegar nas quartas de final já é um baita resultado. Mas, assim, os valores são altíssimos e acho que os valores aqui são malucos, mas é a realidade. Sobre o Palmeiras, assim, eu acho que ele pode ter uma mudança de perfil de contratação. O Facundo Torres também seria um valor bem alto ali, falam aí de 12, 13 milhões de euros. Mas eu não acho que é uma coisa que será para sempre. Eu acho que é uma coisa pontual, que pode durar um ano ou dois, por um motivo. O Palmeiras ele tem um time base desde 2020. Você pegar o time do Palmeiras de 2020, foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, quase todos ainda estão no clube. Pouquíssimos saíram do clube. Pegar o time que jogou contra o Santos, aquela final no Maracanã. Quase todo mundo está no clube. Dos titulares, só o Luiz Adriano não está mais. E o Luan, que saiu no meio do ano. Estava aí até pouco tempo, o zagueiro, foi lá para o México. O resto, todos estão no clube ainda. E o Vinha também saiu e veio o Piquerez. 3. Os outros todos estão no clube ou estiveram até o final desse ano. O Dudu já saiu, mas jogou esse ano ainda pelo Palmeiras. Mas o que está acontecendo aí, vale citar o Dudu. Essa base que vem desde 2020 teve alguns reforços que chegaram, mas basicamente esse time, Marcos Rocha, o Everton, Gustavo Gomes, Zé Rafael, Rafael Veiga, Dudu, Rony, eles estão envelhecendo. São jogadores e o Palmeiras apostou nessa base e fez bem, foi muito vencedor com esses caras, são jogadores históricos do Palmeiras, mas eles estão envelhecendo, o que não tem jeito. E o futebol, um esporte de alto rendimento, você pega o cara tem 30, 31 anos, mas muitas vezes ele já cai de produção. Então, se você olhar, Dudu teve a lesão de cruzado, não conseguiu voltar bem, agora foi embora. Rony, já desde o ano passado, não é um titular absoluto do time. Zé Rafael, esse ano, terminou na reserva, também com problemas físicos. O Marcos Rocha já é um veterano. Até o Gomes não fez um bom ano. Ele é titular, é capitão, mas não fez um bom ano. Então, acho que o que acontece é que essa base que o Palmeiras segurou aí por uns 4 anos e deu resultado, eles estão percebendo que chegou no limite da parte física, talvez da emocional, da motivação, de vários pontos aí. Cada jogador, claro, tem a sua história. E o Palmeiras já começou esse processo de mudança de base.
No meio do ano, quando chega o Maurício, quando chega o Felipe Anderson, até o Giai, que é mais novo, a aposta é que esses caras vão formar a nova base do Palmeiras para os próximos anos. Que podem dizer, o Felipe Anderson não jogou bem até agora, mas ele não veio para jogar bem nos primeiros 6 meses. Se jogasse, ótimo, poderia ajudar o Palmeiras a ganhar um campeonato. Mas a ideia do Felipe Anderson é de alguns anos, o Maurício também. E esses caras Bruno, que... Oi, sim. O Rony e o Veiga demoraram para emplacar o Palmeiras. Demoraram, sim. O Scarpa também, né? Que é um jogador que já foi embora. O Scarpa também demorou. O Scarpa chega em 2018, ele só vira titular em 2021. O Veiga chega em 17, é emprestado, volta e vira titular só em 2020. Então, acho que o que está acontecendo, e o Palmeiras pode investir mais do que vinha investindo, é que está mudando a base. Os caras estão envelhecendo, não estão conseguindo render mais do que podem. Né, esses que eu citei, Dudu, Rony, Zé Rafael, alguns desses jogadores, e o Palmeiras está tendo que formar um novo time base. Então eu imagino que o Palmeiras pode, nesse ano, talvez no próximo, gastar mais do que está gastando, do que gastou nos últimos anos, mas se der certo uma nova base, eu acho que ele vai tentar fazer a mesma coisa. Ó, a nossa nova base é essa, Maurício acertou, Felipe Anderson, Facundo Torres, eventualmente é o Paulinho. Esse é o nosso novo time base? Beleza, esse time vai durar 3, 4 anos. Eu acho que a ideia é mais ou menos essa. É isso, né? Porque ontem mesmo o Mauro César Pereira chegou a falar aqui no programa que o Palmeiras deveria repensar, né, sua política de contratações por causa desses altos investimentos nessa temporada. E tiveram investimentos, gente, que foram altos, mas que não falam tanto, porque os nomes não eram de peso. Mas os investimentos foram altos e não entregaram o que se esperava, né, dos jogadores. Aí, coincidentemente ou não, né, porque o Mauro fica muito de olho também nessas situações de mercado, as notícias que saíram ontem na mídia, né, de ontem para hoje, são, Mauro, de uma mudança de postura do Palmeiras. O que você tinha recomendado que o Palmeiras fizesse, que mudasse a sua postura no mercado, ontem, em toda a imprensa esportiva, foi trazida a notícia que o departamento de futebol do Palmeiras, ele concluiu que precisa de jogadores mais prontos, né? Vamos dizer, já mais medalhões para o setor ofensivo. A mudança de postura do Palmeiras no mercado chegou até mesmo a ser noticiada no diário AS, da Espanha, que trouxe que o Palmeiras prepara um super ataque na janela de transferências. A princípio, o Palmeiras cogitava investir pouco mais de 200 milhões de reais na janela e tem 5 alvos: um zagueiro canhoto, um segundo volante, 2 pontas e um centroavante. Mas o valor ele pode aumentar dependendo de negociações, já que Zé Rafael, Rony, Gabriel Menino e Vitor Reis chamam a atenção do mercado, além do Wesley, né, que está sendo negociado para a Rússia e vai render aí cerca de 30 milhões de reais para o Palmeiras, ele que está no Internacional. Mauro, é o ideal, então, essa mudança de postura do Palmeiras? Agora, uma pergunta que eu te faço. 25 milhões de euros é o que o Atlético Mineiro está pedindo. Parece que o Palmeiras está negociando 18 milhões de euros, mais 2 jogadores para o Atlético. Vale tudo isso, Paulinho? E outra, é essa postura que você acha que o Palmeiras tem que ter, que você tanto disse? Buscar jogador medalhão mesmo, aquele cara que vai chegar para resolver? Não, na verdade o que eu falei ontem é que o Palmeiras não deveria ter, não é que ele tem que buscar nada, ele tem que não ter obstáculos com determinados perfis, na minha opinião. Ou seja, a gente percebe que há uma resistência com relação a nomes mais midiáticos no clube. Eu acho que isso deveria ser deixado de lado. Não que necessariamente tenha que contratar jogador desse perfil. Tem que contratar jogador bom, jogador que resolva. Se o cara é midiático ou não, Paulinho, não acho que seja tão midiático assim um Paulinho. Ele até pode ser, em tese. Né? Teve uma polêmica aí de uma perseguição a ele por questões religiosas, que aliás é uma coisa nojenta que tem aqui no Brasil, né? Que é a intolerância religiosa. Ele manifesta a sua religião e às vezes as pessoas o atacam na rede social por conta disso. Ele corajosamente vai lá e mantém a sua posição, o que eu acho muito saudável, né? Que ele tem essa coragem, mas não acho que ele seja jogador tão midiático, polêmico, não é. Ele é um jogador que vai lá e joga, é ótimo jogador, sem dúvida alguma. Eu acho que o que eu defendo é que o Palmeiras não tenha resistência a determinados perfis de atleta.
Ou seja, que ele não coloca obstáculos diante de bons jogadores que de repente deixam de contratar ou buscar, porque o cara, porque ele é muito estrela, porque aparece muito na mídia. Isso não é um problema. Se o cara resolve, joga bem, se é um bom profissional, dedicado, eu não acho que seja problema nenhum. E a gente percebe uma resistência a esse perfil, pelo menos nos últimos anos, né? Agora, eu acho um pouco caro demais. 25 milhões pelo Paulinho, eu acho um pouco demais. Estamos falando de mercado brasileiro, né? Uma coisa é você tentar trazer um jogador de fora, você vai ter que falar uma outra língua. Agora, aqui dentro do país, essa cifra eu pensaria bem. Não sei, de repente com esse dinheiro você pode contratar 2 jogadores aqui na América do Sul, de repente de um nível tão bom quanto. Eu estudaria bem o mercado antes de fazer esse negócio. Sério. 25 milhões. A gente sabe que ele estava com problemas físicos, o Paulinho, né? Mas, por exemplo, nessa reta final de temporada, ele ficou bem aquém. Não sei até que ponto essas questões físicas o atrapalharam, mas no momento decisivo, o Paulinho não foi Paulinho. Ele não apareceu bem. Tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores, né? Repito, não sei até que ponto as questões físicas o atrapalharam, se foi tanto assim, enfim. Mas eu acho um pouco demais. Eu acho que 25 milhões de euros, ou 18 mais 2 jogadores, que somando os valores talvez dê aí 25 milhões de euros, dependendo de quais foram esses atletas, quais forem, eu acho que dá para estudar mais o mercado, pensar bem, olhar aí com muito carinho e de repente dá para contratar jogador bom também, um pouco menos. Repito, acho um valor bem alto pelo Paulinho. E outra coisa, eu não vejo o Paulinho como um centroavante. Paulinho é um atacante, veloz, definidor, precisa de espaço, gosta de jogar em velocidade, mas não é um cara de área. Tanto que agora o Atlético chegou à final da Libertadores com o Paulinho, com o Hulk e com o Daverson. Esse era o centroavante. Esse era a referência na área. Então, se o Palmeiras quer um cara de referência, porque o Flaco não correspondeu às expectatativas, não acho que o Paulinho seja exatamente esse jogador. Não sei. E eu estou falando de um time que gosta muito de cruzar a bola na área. O Palmeiras tem o jogo aéreo como talvez a sua principal arma. Seja o jogo aéreo. Usa muito a bola parada. O Paulinho não é um jogador de área, referência. Ele é ótimo jogador, gosto muito do futebol dele, mas não sei também se é o perfil. Não sei exatamente também o que é o Palmeiras, de repente qual composição se está pensando por ano que vem, né? Mas me parece também, só me parece, tá? Não é uma informação, é mais uma percepção, que é uma tentativa de dar uma resposta. Dar uma resposta a uma torcida que não está nada satisfeita com o final do ano, não ganhando nada, vendo o Botafogo eliminar o Palmeiras nas 2 competições, que praticamente eliminou, né, no Brasileiro. E na Libertadores, obviamente, eliminou. Ambos os triunfos do Botafogo foram no Allianz Parque. Então, o Palmeiras perdeu a chance de correr atrás da Libertadores e perdeu o tri brasileiro para o Botafogo. O Botafogo investiu pesado. Perdeu a Copa do Brasil, a chance de avançar para o Flamengo também no Allianz Parque. O Flamengo foi o campeão e o Flamengo também investe pesado. Então, me passa a sensação de uma resposta à torcida. No novo mandato da presidente Leila Pereira, ela tenta mostrar uma agressividade maior no mercado. Não sei até que ponto tem um viés aí de, dar uma satisfação ao torcedor que não está, evidentemente, nada feliz. O cara está acostumado a comemorar título todo final de ano. Esse ano não rolou. E a trajetória do Palmeiras foi aquém nessa temporada. Especialmente o Campeonato Brasileiro, pela maneira como perdeu o título. Nem em casa, derrotado pelo Botafogo por 3-1, chegou a estar perdendo por 3-0, quando dependia de um simples empate para continuar na liderança, e ali ele teria condições de ser campeão, dependendo apenas de seus próprios esforços. A derrota para o Fluminense na última rodada já é meio que consequência de uma situação desesperadora na qual o time se encontrava, dependendo de o Botafogo perder para o São Paulo, tudo coisa que não aconteceu e provavelmente não aconteceria mesmo. Então a decisão mesmo foi a derrota do Botafogo. Então acho que tem um pouco disso aí também, me parece, né? E outra coisa, o mercado mudou, né? O mercado mudou porque você vê, o Botafogo contratou de forma muito agressiva esse ano, não sei se vai ter bala para isso no ano que vem. O Cruzeiro, que não chegou a brigar pelo título e perdeu a Sul-Americana, também veio com contratações e está aí, fala assim Gabigol, fala assim Dudu, e buscou vários jogadores, né? O Flamengo continuou muito agressivo em 2024, até muito, né? Contratando jogadores caros. E o Palmeiras talvez sinta a necessidade de entrar nessa roda viva aí. Mas 25 milhões no Paulinho, olha, eu acho que eu procuraria mais o mercado. Eu daria uma boa analisada no mercado aí, porque acho um pouco caro demais para uma negociação interna, tá? Mas de fora você paga? Não, de fora não tem jeito, amigo. Você vai trazer o cara da Europa, você vai ter que pagar mais. Se o Palmeiras encontrar um atacante lá fora, vai ser mais caro.
Vale a pena? Interessa? É o jogador que quer? Agora, o clube eu acho que deve ter condições de fazer esses investimentos, né? Porque vendeu muito bem o Endrick, muito bem o Estevão. Me parece que o Palmeiras deve ter um caixa aí bom bastante para fazer uma grande investida, ou 2, né? Ou 5, sei lá como se fala por aí, como você falou que saiu no Jornal Espanhol, para a temporada que vem. Eu penso a mesma coisa do Mauro, tá? Eu falei aqui antes, eu acho 25 milhões de euros, gente, 162 milhões de reais, muito alto. Pro Atlético Mineiro é uma maravilha, tá? Assim como foi com o Alan tinha voltado de lesão séria, o Flamengo entrou naquela roubada do Sampaoli, né? Mais de 8 milhões de dólares pelo Alan, que não entregou no Flamengo. Pro Atlético Mineiro, 25 milhões de euros no jogador é bem mais caro do que ele pagou pelo Paulinho. O Paulinho vindo da Europa. Cara, é muito dinheiro. E aí vale a gente deixar claro o que a gente já falou aqui. Paulinho passou por uma cirurgia no início do mês agora, após sofrer uma fissura óssea na canela direita. A expectativa é que ele tenha condições de jogo só a partir do segundo trimestre. É quando interessa, claro. Porque estadual não interessa muito. Mas será que ele vai voltar bem? Será que ele vai voltar 100%? Porque o Paulinho realmente entregou muito no começo no Atlético Mineiro. Mas no final não entregou. O protagonista do Atlético era o Hulk, não foi o Paulinho nesse final de temporada. Então, mas aí, né, o Mauro diz, pode ser sim uma satisfação para o torcedor. Até porque o torcedor do Palmeiras, ele fica brabo com isso. Já vi vários torcedores do Palmeiras falando que o Palmeiras não contrata reforços de peso. Como foi o De La Cruz no Flamengo, né? Aquele cara de destaque no River, como foi o Luiz Henrique no Botafogo, o Almada no Botafogo, como foi o Hulk e o próprio Paulinho no Atlético Mineiro, né? Tem esses reforços que são mais comentados. E não como foi o Suárez no Grêmio, que tem muito menos poder financeiro que o Palmeiras. Então, tem o Depay no Corinthians. E o Palmeiras não tem, né, esses reforços de peso há muito tempo. E aí tem essa cobrança do seu torcedor.